wanna play it safe. I might play a little dirty someday. Vamos que vamos, meu povo! They say I'm the chosen Dando one. continuidade ao nosso segundo Summit Gestão 360 Graus, mais um painel rico de educação em gestão, em finanças e investimentos para você que está aí nos acompanhando. Eu peço que vocês façam as suas perguntas, que nosso time vai estar aí respondendo. Dá um ok aí se está ouvindo, se está vendo, luz, som, está tudo tranquilo. Escrevam aí qual é a cidade que vocês estão nos assistindo e faz um compartilhamento aí, traz gente aí para participar desse nosso evento aí, nesse nosso encontro, que isso daí vai ser muito rico para o máximo de pessoas possível. E agora eu vou trazer 3 convidados para a gente trocar uma figurinha bacana. E eu vou chamar agora, que está aqui presente, meu amigo Rodolfo Mota. Vem para cá, meu querido, da Asset Bank. Tudo bom? Pra cá. E o Rodolfo, ele veio acompanhado, só que virtualmente, com o Guilherme. Guilherme, tá aí? Fala aí, Guilherme. Dessa vez não presencial, mas com uma próxima oportunidade estaremos aí presencialmente também. Olha lá, Guilherme também da Asset Bank. E a gente vai estar trocando aqui, vai trazer o tema que o Rodolfo e o Guilherme vão falar sobre o agronegócio, né? Fundos de agronegócio, gestão de fundos nesse mercado, que é um mercado interessantíssimo para o mundo e principalmente para o Brasil. E a gente trouxe também o Matheus Lamar da Orama Investimentos. Fala aí, Matheus. Fala, Robson. Obrigado aí pelo convite para participar aqui do Summit. É um prazer estar com vocês, prazer estar com o Guilherme, com o Rodolfo aqui também para poder conversar hoje, bater esse papo aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha. Matheus, ele vai falar sobre o fundos de multimercado. Então a gente vai fazer um bate-bola aí dentro dessa linha. Então eu já vou trazer pergunta para você, Matheus. O que são fundos multimercado e como eles diferem de outros tipos de investimentos? Fechado. Robson, assim, quando a gente pensa em... vou separar em duas partes aqui a resposta. Quando a gente pensa em fundo multimercado, assim, no conceito, em geral, o que a gente tem muito aqui no Brasil é o multimercado macro, né? Aquele que monta posições baseadas ali em tendências macroeconômicas. Então, basicamente, o que a gente tem ali é um fundo de investimento que monta posições, né? Busca oportunidades nos mercados de juros, né? Moedas, bolsas, commodities, por exemplo. Tá? Isso é o desenho geral que normalmente a gente tem aqui no Brasil, né? Fora, são chamados de... o que mais se assemelha são os hedge funds. E quando a gente fala, né, quando a gente tenta desenhar ali, né, a diferença para outros fundos, basicamente, assim, o multimercado ele não tem nenhum compromisso de concentrar, né, a carteira em um fator de risco. Por exemplo, quando a gente olha para os fundos de renda variável, os fundos de ação, tem que ficar no mínimo 67% alocado em ações, né? Renda fixa, no mínimo 80%. E quando a gente fala de multimercado, o multimercado não tem esse compromisso de concentração. Então, se o cara quiser ficar mais alocado ali em juros, em bolsa, enfim, vai conseguir fazer. Um tipo de fundo, uma classe de fundo ali que tem muito mais dinamismo, muito mais flexibilidade no final das contas, derivado dessa não obrigatoriedade de ficar alocado em um fator de risco, quando comparado, né, às outras classes de fundos. É basicamente isso, assim, de forma geral. Perfeito. Guilherme, dentro das diversas cadeias e oportunidades de agronegócio, quais setores vocês pretendem atender? Bom, assim, nós temos a intenção aí de abranger diversos setores, né? Já que é algo tão amplo como o agronegócio, nós temos aí desde a cadeia de insumos agrícolas, tanto a parte também de distribuição, tá? E ali atender o produtor final através de CPRs ou outras oportunidades que nós entendermos aí como algo interessante para nós, através do fundo e dos FDICs que estarão abaixo do nosso fundo multimercado. Rodolfo. Se você me permitir só um complemento aí ao Guilherme, nosso gestor, a nossa estrutura ela foi construída para atender toda a agroindústria, todos os segmentos do agronegócio.
Quando a gente olha para culturas dos produtores, a nossa casa ela está apta para atender toda a cultura, desde soja, milho, cana, café, até culturas que têm menos aderência, menos ativos, vamos dizer assim. A nossa casa também tem expertise para atender também. Então, eu acho que foi o que o Guilherme comentou, em complemento isso, a nossa estrutura foi montada para atender toda a cadeia do agronegócio. Maravilha, maravilha. Matheus, fala para mim, por favor, quais são os principais benefícios de investir em fundo multimercados em comparação a outras opções de investimentos que nós temos disponíveis aí. Boa. Eu acho que, só antes de responder a sua pergunta, eu acho que é válido até para destacar aqui para o investidor, né, para o empresário que está assistindo a gente, que eu acho que não vale a pena pensar muito, né, em uma classe de fundo, uma classe de investimento em detrimento, né, de outras, né, como se uma excluísse a outra. Assim, eu acho que é importante pensar numa visão de fato de alocação de portfólio, né? Toda classe ele tem seu benefício, seu ponto forte, seu ponto fraco. Então, né, o multimercado também casa bem com outras classes de ativos, com outros fundos, quando a gente pensa num portfólio, né, bem construído, bem diversificado. Daí, com essa última palavra aqui de diversificado, quando eu penso no multimercado aqui, quando eu analiso, né, quando eu converso com os investidores, uma coisa que eu gosto de destacar e, né, me faz também querer ter na carteira é que, é justamente derivado do que eu falei na primeira pergunta que você me fez, como não tem uma obrigatoriedade, né, não tem um compromisso de ficar concentrado em determinado fator de risco, o multimercado pode trazer ali uma diversificação em classe de ativo, né, dado que o gestor pode ficar alocado em juros, em moedas, commodities, bolsa, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, acho que esse é um ponto interessantíssimo dos multimercados, né, a questão da diversificação de classe de ativo e geografias também. É óbvio ali, né, cada gestor tem seu ponto forte, seu ponto fraco, mas por conta da regulação, eu acho que uma classe de fundo que, né, te traz muita flexibilidade ali, né, casa muito bem no portfólio, porque se o gestor não estiver vendo oportunidade, por exemplo, no Brasil, pode alocar mais no exterior, se os Estados Unidos, Europa, Ásia, se não estiver vendo tanta oportunidade no mercado de juros, pode fazer uma alocação mais no mercado de moedas ou de bolsa, enfim, de acordo com a visão ali do gestor. Então, eu acho que a palavra é a diversificação e a flexibilidade que normalmente os mandatos dos fundos multimercado dão ali ao gestor. Então, acho que isso é um ponto importante aí de benefício e de ponto forte dessa classe de investimento, dessa classe de fundo. Tá? Excelente. Guilherme e Rodolfo, aí fiquem à vontade, quem queira falar. Quais são os principais objetivos do fundo e as suas expectativas de resultado através da alocação no setor de agronegócio? Essa pergunta fica para o nosso gestor, o Guilherme, a pessoa mais recomendada a te falar os detalhes da nossa estratégia. Guilherme? Excelente pergunta, gente. Esse é algo que, apesar de nós do fundo estar num setor específico, que é o agronegócio, nós temos aí uma ampla cadeia de oportunidades. E isso nos traz aí uma oportunidade de trazer ao investidor um bom resultado, tá? Com uma liquidez razoavelmente interessante, né? Não num prazo tão estendido de resgate. Nosso fundo é em T mais 120, tá? E proporcionar uma boa rentabilidade. Nosso objetivo é de entrega acima de 130 do CDI ou próximo disso com o CDI, né, com a Selic atual. Então, temos aí um objetivo bem interessante em casar aí essas oportunidades dentro do agro e integrar um bom resultado. Perfeito, perfeito. Quer complementar alguma coisa, Rodolfo? Eu acho que a nossa casa, como ela tem sob gestão diversos fundos, Diversos quantos? Hoje, no agro, nós temos 5 fundos de investimentos no agro. Quando a gente fala sem ser do agro, a nossa casa tem mais de 40 fundos sob gestão. Nossa, qual o total de PL, de patrimônio gerido por vocês? Na realidade, a nossa casa, o foco principal é a estruturação de fundos exclusivos, FDICs, enfim. Então, todos eles passam por uma curva de aprendizado, que foi acontecendo, né, de 2022 para cá.
Então, eles estão num período agora de crescer o PL, né, sob gestão, mas passa de 500 milhões nesses fundos sob gestão. Então, alguns deles somente com cota subordinada, só do proprietário do fundo ainda. Então, agora que vai entrar para um período de captação externa. E o complemento que eu queria falar é que no agro, a gestora identificou uma oportunidade de estruturar um FICFIN CP multimercado. FICFIN é o Fundo de Investimento de Cota em fundo de investimento multimercado e o CP, crédito privado. Crédito privado. Uma sopa de letrinha, né? Então, e o legal é que é para irrigar esses fundos, como o Guilherme comentou, esses fundos do agro. Então, no final das contas, para o investidor, ele se torna bem diversificado. E aí eu trago para o mercado uma carteira diversificada num único instrumento. Sensacional. Que é um princípio muito importante. Para você que está nos assistindo, todo o processo de diversificação, de investimento, ele começa com, primeiro, o respeito do perfil do investidor. Então, a gente tem basicamente 3 categorias, o conservador, o moderado, arrojado. Nessas 3 categorias, a gente tem o que a gente chama do Asset Allocation, que é a gente fazer uma diversificação ponderada em cada um desses diversos tipos de ativos que a gente tem na nossa plataforma. Para que vocês possam ter ideia, nós temos mais de 2.000 tipos de investimentos. Então, se você tem um perfil conservador, por exemplo, a gente faz uma allocation de 10% em ações no máximo, 30% em fundos e 60% de renda fixa. Considerando um valor de 100 mil, por exemplo, é colocar 10 mil em ações, 30 mil em fundos e 60 mil em renda fixa. Nessa linha, por exemplo, de renda fixa, 60 a gente pode dividir em 12 tipos de ativos de renda fixa, colocando 5 mil em cada um. Então, é para vocês terem uma ideia bem breve. Essa carteira recomendada, de conservadora, moderada, arrojada, ela vem das nossas áreas de análise, né, que inclusive o Matheus é um dos líderes, né, da área de análise. Ele compõe o time de análise da Orama, que é a nossa parceira-chave, da Corporate Investimento 360 Graus, que entrega as carteiras recomendadas para o nosso time de assessoria de investimento, para que a gente possa fazer a alocação dos nossos clientes investidores, pessoa física ou jurídica. Sendo que pessoa jurídica, essa diversificação fica concentrada em renda fixa, né, e com liquidez rápida. E aí, nesse desenvolvimento de montar a carteira, o próximo passo que a gente tem que considerar é exatamente a diversificação para criar uma proteção e um bom retorno equilibrado do retorno de investimento da carteira como um todo. Então, a gente não vende um ativo, a gente não oferece para o cliente garantia de rentabilidade, porque o mercado é soberano, a gente não pode prometer se vai dar um retorno de 30%, de 20%, de 15%, de 10% ao ano, por exemplo. Agora, fica aqui uma dica. Se alguém promete para vocês algo acima de 2% garantido por mês, já começa a suspeitar, porque isso tem grande chance de quem está te oferecendo isso não sabe o que está falando ou é uma pirâmide financeira. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque o mercado é soberano, você não pode garantir algo que você não tem controle. E aí eu volto com a pergunta para o Matheus. Matheus, como os investidores podem evitar cair nas armadilhas de investir nos fundos errados? Boa. Cara, esse é um tema super importante aqui, né? Como você falou, sou da área de análise de fundos aqui da Orama, então, querendo ou não, acompanho um pouco ali da dinâmica da plataforma, né? Do que está performando, né, bem, o que está performando mal, o que está entrando mais dinheiro, o que está saindo mais dinheiro. E eu acho que uma armadilha assim, que a gente vê aqui com frequência, tenho certeza que, né, que você, Robson, o Rodolfo, o Guilherme também veem isso ou conhecem alguém que tem esse tipo de comportamento, que é a armadilha de você, né, só querer alocar em um fundo ali por conta da rentabilidade de curto prazo. É uma coisa que a gente vê com muita frequência em plataforma, e é independente da plataforma, é o investidor mais leigo, assim, que, né, abre a plataforma, vai ali na rentabilidade de 12 meses e filtra a rentabilidade de 12 meses, bota em ordem decrescente e aplica no que, numa janela mais curta, ele acabou rendendo mais, né? Sempre tem aquele parente, aquele amigo que pergunta o que está performando mais, né? Qual que é o melhor investimento. Então, eu acho que essa é uma armadilha assim, frequente, né? Eu diria diária aqui que eu vejo. E eu acho que assim, pode ser muito prejudicial para o investidor no longo prazo. Assim, não só no longo prazo, mas também no médio prazo. Porque
aquele fundo, né, que está rendendo mais, uma janela mais curta, 6 meses, 12 meses, pode estar rendendo mais simplesmente porque o gestor concentrou muito uma posição, porque o gestor alavancou o fundo, né, é ali um risco incorrido que você não consegue ter, de fato, a dimensão só olhando um número na tela. Então, acho que para o investidor não cair nessa armadilha, né, de buscar só o que está rendendo mais numa janela mais curta, mudar um pouco o mindset ali, um pouco a forma de ver investimentos, né, pensar mais no gestor que pode não ter ficado ali no primeiro quartil de retorno, pode ter sido aquele que não rendeu mais em determinado ano ou determinado período, mas só que numa janela mais longa, né, o gestor consegue apresentar uma rentabilidade saudável ali, consistente, que tem um time entrosado, que já trabalha junto há muito tempo, né, que é uma casa que tem ali um certo apego a determinada filosofia, que segue isso com disciplina, porque eu acho que isso que no longo prazo pode fazer com que o investidor, né, aloque num fundo de qualidade, numa gestora de qualidade, enfim, até pode ser um pouco difícil de buscar essas informações, mas o investidor consegue ir atrás. Então, acho que essa é uma baita armadilha, né, da rentabilidade de curto prazo e, né, o que eu mais vejo aqui acontecendo. Guilherme Rodolfo, quais as vantagens que o investidor tem em investir em fundos com essa característica citada na pergunta anterior, que é o agronegócio? Ótima pergunta, inclusive, né? Se você me permitir, eu acho que o Matheus fez um comentário muito interessante das armadilhas. Acho que a nossa casa também carrega isso como uma premissa, né? Acho que por isso que nós trazemos para o mercado essa estrutura hoje de um FIC-FIM CP agronegócio, para justamente, na pergunta anterior eu acabei dando já um viés dessa resposta. Spoiler, a diversificação, né, através de um único instrumento. No final das contas, o investidor ele não pode procurar só a rentabilidade, como o Matheus falou. Ele tem que diversificar a carteira. E, às vezes, ele escolhendo um fundo, numa casa aí, com uma experiência comprovada, como, por exemplo, a Orama, que está aqui participando conosco, a nossa casa, que já tem mais de 10 anos de história em crédito privado, então tem toda uma experiência. E com um fundo desse, o cliente ele traz diversificação para o portfólio dele. Hoje tem diversos ativos no mercado para o agronegócio, né? Com o advento aí dos FIAGROS, né, de 2021 para cá, diversos FIAGROS no mercado, com excelentes históricos de rentabilidade também. Tem oportunidade de CRA, tem oportunidade de uma série de ativos. CRA é o certificado de recebível. Certificado de recebível do agronegócio. Então, é uma estrutura já diferente, né, de um fundo, ele é para uma operação específica, mas nós trazemos agora para o mercado um viés também de um fundo com característica de renda fixa. Ele não é um fundo de renda fixa, é um multimercado, mas ele tem uma característica de renda fixa porque ele não vai ter oscilação. Ele vai ser ali uma carteira bem tranquila, bem previsível, porque ele vai alocar em outros FDICs também, FIAGROS, que estão sob a nossa gestão. O que é FDIC? FDIC, assim, bem também, até me perdoa, né, que às vezes a gente já está no mercado aí, é muito natural para nós. Fundo de investimentos de direitos creditórios. Quando eu falo de um FDIC FIAGRO, é a mesma coisa voltado ao agronegócio, né? Então, é o FIAGRO de papel, para ficar mais simples. Okay. E o que é o direito creditório? Direito de você, quando uma empresa ela vende a prazo, por exemplo, vamos pegar uma revenda de fertilizante, por exemplo. Ela vende a prazo, ela dá 30, 60, 90, 120 dias. Então, ele tem um direito de receber o pagamento daquelas mercadorias a prazo. Ele pode pegar esses recebíveis e antecipar, ou num banco, ou num fundo, e em algum player no mercado. Então, os FDICs eles se comportam dessa maneira. No agro, pode ser emitido também uma CPR, que é a cédula do produtor rural. Então, o produtor ele vai lá, ele tem uma safra futura, né? Ele tem ali uma previsão de colher aquela safra, de um recebível daquela safra, e a instituição financeira ou um fundo ela pode emitir uma CPR e cada instituição tem a sua regra. O que é a CPR? Cédula do produtor rural. Então, é um título de dívida também, né? Tem casos aí no mercado que também tem a CPR, que é a cédula do produtor rural de produtos, mas no mercado financeiro ela é voltado à CPR financeira. Então, respondendo à tua pergunta, através de um fundo como esse que nós apresentamos para o mercado, o cliente ele tem a vantagem de diversificação,
baixa oscilação nos ativos dele nessa característica. Então, uma oportunidade, às vezes, dele dar aquele pedaço de renda fixa e colocar em um fundo, que esse fundo vai fomentar diversos outros, que vai fomentar o agronegócio brasileiro. Então, de uma certa forma, ele está contribuindo também para a locomotiva do país, que é o agro, né? Então, além de tudo isso, trazendo uma boa rentabilidade para ele. Hoje está representando, o agro está representando qual o percentual do PIB brasileiro? O PIB brasileiro hoje, 27%. É muita coisa, né? 27 alguma coisa, se o Matheus ou o Guilherme puder me complementar, né? 27,4, salvo engano, o último número que eu vi. O Guilherme? Exatamente isso, muito próximo aí de 1/3 aí, né, do PIB nacional. O Guilherme, a estrutura de um FDIC, por exemplo, para o agronegócio, é possível, ou vocês já fazem isso, de montar um FDIC para um produtor para conseguir a antecipação dos créditos dos seus fornecedores? É possível sim, depende obviamente do estudo, né, de cada caso, de entendermos a fundo qual a real necessidade dessa e do montante financeiro envolvido, né? E do montante financeiro, obviamente. E aí, casando essas informações ali, entendendo que é algo que dá para subir um fundo, né, iniciar um fundo. E outro ponto importante é entendermos aí, conforme iniciar o fundo, se existe a necessidade de uma alavancagem, se é interessante ou não, tá? Até que ponto que pode chegar esse fundo em relação ao PL, para fomentar operações, né, dentro do próprio fundo. Então é algo que é de se estudar, né, que é caso a caso, para a gente entender e tirar do papel, né, colocar como operacional o fundo. Perfeito. A pergunta eu faço porque a gente recebe muita demanda das empresas nossas, né, de clientes, do relacionamento nosso, que são pequenos e médios empresários, algumas soluções assim customizáveis, né? Sim. Apesar de a gente ter um portfólio gigante, são mais de 200 ativos de renda fixa, só para você ter ideia. Sim. Né, que a gente tem na nossa plataforma. São um total de mais de 2.000 ativos. Mas ainda assim existem demandas específicas, né? Eu quero fazer um fundo exclusivo, eu quero um fundo restrito, eu quero montar um FDIC, eu quero montar um fundo imobiliário, eu quero montar um CRA, um CRI. E a gente sempre, por isso que vocês estão aqui, para nos ajudar, nos orientar, nos assessorar, nos apoiar para a gente atender melhor o cliente. Então, eu queria passar a palavra agora para o Matheus para fazer a sua mensagem final. Matheus, traz aí para o nosso público aí o que você tem para a gente finalizar o nosso painel aqui. Show, Robson. Assim, eu acho que como mensagem final, assim, dá para fazer um bem bolado aqui de vários pontos que a gente pôde abordar. Eu acho que o primeiro ali, até o ponto que eu respondi na sua segunda pergunta, se eu não me engano, que é assim, para o investidor, para o empresário que tem a sua própria carteira, seja a sua carteira, né, da PJ, a sua carteira da pessoa física, e aí não precisa ser só de multimercado, eu acho que é sempre pensar em um equilíbrio, em uma alocação, como você falou ali, mais diversificada e que tenha, né, que esteja alinhada com os objetivos e com o perfil do investidor, que não vale a pena você pensar em vou fazer aqui um market timing, agora não é legal ficar com multimercado, agora eu vou entrar em renda variável, ou fazer o contrário. Fica aqui com uma mensagem também, essa questão, assim, pensar sempre num portfólio equilibrado. E dentro de um portfólio equilibrado, sempre tem espaço para, né, diversas classes de ativos, diversos perfis de investimento, e com certeza o multimercado, principalmente aqui no Brasil, é uma classe de fundo que consegue agregar muito em um portfólio, principalmente por conta daquilo que a gente falou, né, da flexibilidade. Então, se tiver, né, um cenário positivo para a Bolsa, o gestor pode capturar ali na Bolsa, seja no Brasil ou no exterior, se for em juros, ok, se for em todas as classes ao mesmo tempo, ok também. Então, como, né, uma mensagem aqui, eu falaria isso assim, né, pensem sempre na sua carteira como um conjunto de vários investimentos, né, de forma equilibrada, diversificada. Sempre tem espaço para o multimercado, da mesma forma que sempre tem espaço para um FDIC, da mesma forma que sempre tem espaço ali para um fundo de renda variável, e não caiam nas armadilhas, né, principalmente a principal delas, né, eu diria, que é buscar só a rentabilidade de curto prazo ou a maior rentabilidade. A gente levantou um estudo aqui, só para fechar, eu tinha feito um estudo aqui um tempo atrás para ver
por quanto tempo os gestores ficavam no primeiro quartil ali como uma rentabilidade. E é muito difícil você ver um gestor que fica por anos consecutivos ali no primeiro quartil ou como um cara que mais performou. Então, em algum momento ele vai ficar para trás do CDI, em algum momento ele vai ser o gestor que não vai performar mais. Então, não vale a pena você só entrar no fundo que mais rende. Vale a pena você entrar naquele fundo que tem a equipe mais alinhada, que é uma equipe que já trabalha junto ao mesmo tempo e já gera valor e gera retorno consistente há bastante tempo. Então, essa aqui seria a mensagem final. Acho que acabei me estendendo um pouco, mas eu deixaria isso aqui como mensagem. Perfeito. O que o Matheus está falando, gente, é algo que a gente bate na tecla o tempo todo com os nossos investidores. É a gente criar a tríade, né? Que é rentabilidade, liquidez e segurança. Se a gente consegue manter isso sobre equilíbrio, a gente está indo muito bem na assessoria, né, no direcionamento do atendimento aos nossos clientes investidores, pessoa física, tá? Porque na pessoa jurídica, quando a gente faz uma carteira de investimento para pessoa jurídica, a gente foca em 2 fatores, né? Tem 2 objetivos. Criar uma carteira para o fluxo de caixa, para o dinheiro não ficar parado na conta bancária. Então, coloca ali em renda fixa com liquidez imediata, D0, D+1, no máximo D+5. Quando a gente fala de criar um fundo de reserva para uma situação emergencial ou de expansão, por exemplo, ou implementar um novo mercado, um novo produto, seja lá o que for, aí a gente monta uma carteira mais com a liquidez não tão imediata. Então, a gente pode botar alguns ativos de D30, D15, que a gente sempre direciona da seguinte maneira: você tem que ter, no mínimo, o teu faturamento anual como reserva, como fundo de reserva, no caso da PJ. Na pessoa física, entra a questão de ser conservador, moderado, arrojado, faz o asset allocation, e aqui a gente tem um outro diferencial muito interessante, que é a gente ter o nosso direcionamento da assessoria por os seus objetivos como cliente investidor, a curto, médio e longo prazo. E a gente tem uma coisa na nossa plataforma que é muito diferente do que a gente vê por aí por fora, aí afora nas outras empresas, que a gente consegue criar uma carteira separada por objetivo. Então, quando a gente pega um investidor, o primeiro objetivo que a gente orienta: você tem um fundo de reserva equivalente a 6 vezes o seu padrão de Visa, seja lá qual for, é 20 mil, é 10 mil, é 30 mil, então se é 20 mil, tem que ter 120 mil ali num fundo de reserva emergencial para urgente eu querer resgatar e liquidez D0, D+1, no máximo D+5. Criei um objetivo, eu crio uma subconta, eu analiso essa carteira. Eu crio um outro objetivo: a troca do carro, a troca da casa, comprar uma casa de campo, uma viagem, o estudo dos filhos, seja lá quais forem os objetivos, dentro de uma única conta, a gente cria subcontas atreladas aos seus objetivos. Então, essa é uma outra coisa muito interessante que o Matheus colocou aí, que é a questão do foco objetivo, que é assim que a gente trabalha. A gente não vende rentabilidade, a gente não promete rentabilidade para os nossos clientes, a gente promete estar junto com os nossos clientes investidores, focado nos seus objetivos a curto, médio e longo prazo. E aí eu queria passar a palavra final aqui para o Rodolfo. Você tem 30 segundos, Rodolfo, para dar uma saudação, se despedir para o nosso público. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, dividir aqui o nosso espaço com a Orama, com o Matheus aí, cara, experiente pra caramba. Foi um prazer enorme estar aqui. O espaço aí para nossa casa, falar um pouco da nossa gestora. Conte conosco no que precisar. E o próximo evento aí estaremos aqui em mais pessoas presencial. E tamo junto. Obrigado mesmo. Legal, que agradeço. Guilherme, sua mensagem final. Você tem 15 segundos. Gostaria primeiramente de agradecer ao Robson pela oportunidade. Como estamos aqui virtual, mas numa próxima oportunidade, como o Rodolfo falou, estaremos presencialmente também. Mas é isso, acho que tocamos em pontos muito importantes, que é o viés aí de diversificação, e o nosso fundo vem aí para atender uma necessidade, uma diversificação interessante para os clientes. Legal. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Matheus. Pessoal, a gente vai encerrar aqui esse nosso painel, né? Agradecendo aí, um grande abraço e vamos que vamos, porque o próximo painel vai ser sexta-feira.
Tchau. Valeu, Robson. Obrigado. Um abraço. Seu telefone.